E voltando, se a gente for falar mais um pouquinho de Copa do Mundo de clubes, tem lá o que tu acha dos caras... Vamos lá, primeiro, essa Copa do Mundo de clubes, ela é um sucesso no mundo, será? Ou a gente que tá aqui do Brasil olhando acaba de... porque assim, a sensação que eu tenho é assim, todo mundo aqui do Brasil curtiu. A gente, como, né, nós gostamos. Sim. Mas eu não sei se o mundo embarcou nessa mesma. E outra, foi um acerto, na tua opinião, que exista essa... Foi. Era algo que... Cara, olha só. Nós temos um mundo da bola, né? O futebol é um esporte que adora se vangloriar de ser algo que é inclusivo, que é algo global, que é algo que você pode jogar em qualquer esquina e que ele tá aí para unir os povos e unir as... Então, você só ter uma competição mundial de seleções, né, não parece fazer muito sentido. Então eu acho que os clubes eles também precisavam disso. E achei muito legal, bola dentro, porque, olha só, cara, foram 9 confrontos entre brasileiros e europeus. 9. A gente ganhou 3, a gente empatou 2, a gente perdeu 4. Tá? Cada um desses jogos teve a sua história. São 9 histórias diferentes, enfrentando adversários em momentos diferentes, cada um com o seu, mas foram 9 jogos. Se a gente olhar para trás, competitivamente, eu não consigo lembrar os últimos 10 jogos de brasileiros contra europeus. Não consigo. Eu cheguei em 5. Mas assim, porque cheguei no último campeão. Porque foi o Fluminense contra o City, foi o Palmeiras contra o Chelsea, o Flamengo contra o Liverpool, o Grêmio contra o Real Madrid, o Corinthians contra o Chelsea. Eu acho que eu não estou esquecendo nenhum. Voltando aqui, os mundiais aí de Inter... Porque assim, algumas vezes a gente não se classificou como campeão da Libertadores. Algumas outras vezes a gente, campeão da Libertadores, chegou lá e perdeu na semi. Esse jogo acontecia, quando acontecia, uma vez por ano. Agora já aconteceu 9 vezes. Então, pô, cara, agora a gente não sabia onde a gente estava, né? Na régua. A gente consegue enfrentar os grandes, os médios, a gente consegue enfrentar só os pequenos. Era tudo na base do chutômetro. Quantas vezes você fez o exercício aí e você viu o debate? Pô, se o Flamengo jogasse a Premier, que posição que seria? Chutômetro. A gente fala, eu acho que brigaria por vaga na Champions. Chutômetro. Qual era a base? Então, assim, agora a gente tá, né, tendo essa experiência de ver os jogos. Só que ela é só de 4 em 4 anos. Ela é num período que eu acho que vai cobrar o seu preço. A gente vai ver lá na frente resquícios desse calendário. Os times que chegaram lá até o fim, primeiro os que participaram e os que chegaram longe, eu acho que o preço vai ser cobrado em algum momento. Na temporada e quem sabe até na Copa do Mundo no ano que vem. Então, assim, eu não sei se esses caras agora deveriam estar descansando. Eu não sei se a gente deveria ter temporadas um pouco mais controladas de número de jogos e tal. A competição eu acho ela extremamente necessária. Não pode sobrar na competição, na Copa do Mundo de clubes. Eu acho que tem que sobrar, de repente, nas Copas Nacionais. Eu acho que, de repente, tem que ter uma adequação cada campeonato. Será que é necessário mesmo ter 20 clubes de primeira divisão para jogar 38 jogos? Para jogar ainda estadual? Para jogar ainda... Então, assim, e tô falando só do Brasil, né? Mas é uma coisa global. A reclamação que a gente está acostumado aqui, ela tá lá também. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, que eu enrolei aqui, eu acho que não é mundial ainda o negócio. Mas eu acho que tem potencial para ser. Entendi. Acho que a final europeia atrapalha um pouco, porque traz para os caras, tá vendo, velho? Nós vamos lá jogar e, pô, vamos ser nós mesmo decidindo. Nós já temos a Champions. É uma briga financeira, é uma briga política. Essa competição é a FIFA olhando para um mercado que é o mercado hoje, que o dinheiro está movimentando, que é o de clubes. O produto Copa do Mundo de seleções, que é o grande produto da FIFA, ele é um produto que ele tem, quando chega a Copa todo mundo vê, tem audiência e tal, mas ele não é um produto que alimenta
no ciclo inteiro. Entendi. A FIFA. Aham. Não alimenta. Tem a Euro, que é da UEFA. A gente aqui não tem nada, que a Copa América e nada É. é uma vergonha. Tem lá a Copa Africana de Nações, que é no meio da temporada europeia, tem ainda esse detalhe. Então, assim, o mercado que mexe com dinheiro, o mercado futebolístico, é o de clubes. Que você tá ali girando. E a FIFA precisava ter como é que a FIFA ia ficar fora disso? Então é uma briga política. Entendi. A FIFA, no final das contas, é briga por grana. E aí eu não sei como é que vai ser na próxima edição. Não sei, cara. Não sei como é que os europeus vão... Porque se os europeus abraçarem a próxima edição e realmente, né, tiverem um interesse... Aí eu acho que ela deslancha. Por isso que eu acho até que não tem chance da Copa do Mundo ser no Brasil. Eu acho que não tem chance. Eu acho que o fato dela ser um sucesso no Brasil é o que vai afastar a Copa do Mundo do Brasil. A FIFA não precisa fazer a Copa do Mundo de clubes no Brasil. O brasileiro já comprou a ideia. O brasileiro já comprou. Eu acho que, de repente, ela vai tentar fazer na Europa. Vai tentar ver se o europeu não... os jogos são aqui. Porque europeu viajar para os Estados Unidos para ver jogo, esquece. Ninguém foi. Na próxima, se for ali num país vizinho... Pega um trem. Verão europeu, trem ali e tal, pode... Mas vamos ver, porque a FIFA a gente sabe como é que vai ser. Entendi. Quem oferecer mais dinheiro, ela vai. Se for na Arábia Saudita, ela vai na Arábia Saudita. Se for no Catar, vai no Catar. É bem assim mesmo. Mas, pô, a Champions continua sendo Eu acho. o principal campeonato de futebol. Assim, eu diria, assim, talvez eu prefiro ver a Champions. Eu acho que a Champions ela é mais emocionante do que qualquer outra coisa que tenha a ver com futebol. Até porque o sentimento com a seleção brasileira tá um pouco caído. Então a gente acaba vendo os brasileiros na Champions, a gente acaba... Por exemplo, você estava falando o lance do Real Madrid e como as pessoas se identificam com o Real Madrid e tudo mais. Eu acabo torcendo pelo Real Madrid também, mas por causa do Vini Júnior. Sou fã do Vini Júnior e, porra, se ele tivesse em outro time, eu ia estar torcendo pro time lá. Mas, porra, o ponto é que, assim, a Champions League realmente é o principal evento futebolístico do mundo. E é muito foda que acontece todo ano. E são sempre jogos sensacionais com aquelas reviravoltas que a gente acaba ficando até acostumado, né, cara? Do ponto, assim, da gente imaginar, ver um jogo, uma goleada, e esperar que no jogo de volta a gente tenha a possibilidade de ter uma virada, como a gente já viu algumas vezes. Que coisa insana que a gente fez essa temporada, né? O Real Madrid tomou 3 do Chelsea. De quem? Que ele tentou a virada? Aí, tá vendo, cara? De quem que o Real Madrid perde? Do Arsenal. Do Arsenal, do Chelsea, ó. Chelsea tô na cabeça. Do Arsenal. Ele perde de 2-0 no jogo de ida? De 3. E aí ele precisa fazer a remontada histórica no Bernabéu. Cara, a gente chegou a acreditar nisso que era possível. Porque pelo que a gente já viu tantas vezes. E se a gente fosse analisar racionalmente... O Real Madrid foi engolido no primeiro jogo, o Real Madrid estava num momento ruim, as peças não se encaixavam. Mas a Champions é tão fascinante e acontecem coisas tão incríveis que a gente levou a sério esse negócio. Poderia ter acontecido, não chegou nem perto. Mas assim, eu acho que a Champions ainda é a maior competição de clubes do planeta, com alguma sobra considerável. Mesmo considerando Copa do Mundo. Mesmo considerando Copa do Mundo. Eu acho que a gente sentiu um gostinho interessante de bater de frente com... Mas, assim, foi muito pontual e não foi o futebol brasileiro que teve um bom desempenho lá na Copa do Mundo. O produto futebol brasileiro ainda está muito distante de ser esse sucesso que a gente pegou por conta do desempenho fantástico do Fluminense, de alguns jogos do Flamengo, do jogo do Botafogo contra o PSG, e o Palmeiras esteve abaixo. Mas assim, a gente se empolgou... Tu tá falando isso só porque tu é corintiano, né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou um corintiano que gosta do Palmeiras, depois eu te explico. Tá. E assim, cara, isso não é um reflexo de que o futebol brasileiro tá muito forte, o produto do futebol brasileiro... A gente ainda tá muito longe. As coisas que acontecem aqui que são positivas são coisas pontuais. Elas estão começando a aparecer.
um trabalho que o Flamengo fez de reorganização financeira, que trouxe frutos, que o Palmeiras fez. Botafogo é uma situação diferente. Fluminense também. O Bahia tem um negócio diferente ali. O Fortaleza tem um negócio diferente. Você tem algumas coisas que acontecem, mas elas são pontuais. Elas não são um reflexo do momento do futebol brasileiro. O produto futebol brasileiro é muito mal cuidado, cara, ainda. A gente não consegue... E também por culpa desses clubes aí, tá? Que tiveram sucesso lá. Uma coisa é o sucesso no campo. De você poder enfrentar um jogo e fazer um jogo disputado contra um time. Isso é uma coisa. O futebol brasileiro como um todo... Cara, futebol brasileiro não tem união. Os caras brigam entre eles. No momento que for pra cada um pensar no seu, cada um pensa no seu. A gente não consegue ter uma liga junto. Nossa, quanto tempo tem esse papo de liga? Não consegue ter uma liga. E aí quando você vai juntar os caras, você senta... 6 vão pra lá, 8 vão pra lá. Você não consegue ter... A gente não consegue ter uma arbitragem confiável. E agora a gente viu lá... Caraca, o árbitro brasileiro numa dessa vai ser o árbitro da final. Não sei se já saiu o árbitro da final. O Ramon, ainda não. Numa dessa, não sei. Assim, a gente não se comporta bem pra ajudar o árbitro. Aqui os técnicos se comportando de uma forma completamente diferente aqui do que lá na Copa do Mundo. O próprio torcedor, eu vi algumas cenas bem tristes lá. Mas no geral, cara, passando o torcedor com a camisa de outro time, zoando na porta do estádio em Nova York. Por que não pode ser aqui também? Então, assim, a imprensa também tem culpa nisso. Eu faço parte da imprensa e acho que a gente também tem responsabilidade. A cartolagem nem se fala. Então, assim, a realidade do futebol brasileiro não é o Fluminense ir lá e ser semifinalista da Copa do Mundo. Não é. A realidade do brasileiro é o Corinthians quebrado, é o Atlético Mineiro devendo salário, é o Cruzeiro que outro dia era caso de polícia. Essa ainda é a realidade do futebol brasileiro. Então, quando a gente vê a Champions, Igor, você sabe disso, você gosta de bola, cara. Você vê um jogo... Você vê... não de bola, não de bolas. Tá. Você vê um jogo da Champions à tarde e vê um jogo do Campeonato Brasileiro à noite. É outra parada. E assim, sinto informar a galera que se empolgou e chegou a... Cara, eu vi algumas declarações de gente falando que a Champions era tipo assim, tá vendo que não é tudo isso? Cara, infelizmente, mesmo com esse sucesso, entre aspas, brasileiro na Copa do Mundo, vai continuar sendo assim por um tempo. Quando começar a Champions agora em setembro, na sua fase de liga, vai ser assim, na terça-feira à tarde, na quarta-feira à tarde, nós vamos ver um jogo lá na Europa, e nós vamos chegar aqui e vai ser outro jogo, em outro ritmo, em outra intensidade. Mas o time que tá jogando de noite pode bater de frente com aquele que jogou à tarde? Numa dessa pode. Porque não são todos os times da Europa que são o Paris Saint-Germain, que são o Bayern de Munique. Numa dessa pode. A gente viu isso. Essa parte eu aceito. A gente foi lá e enfrentou os caras. E, sabe, mudamos o nosso estilo para poder ganhar do PSG na primeira fase, mas ganhou. O Flamengo toma um gol do Chelsea, mas todo mundo vê que o Flamengo vai virar o jogo, ele vai e vira. Ok? Pô... Bacana. O Fluminense ganha da Inter num jogo de mata. Tudo isso pode continuar acontecendo. Mas na hora que a gente vê a competição, ela vai continuar sendo essa diferença grotesca, cara. A Champions ainda, infelizmente... Quer dizer, felizmente para quem acompanha a Champions, para quem transmite a Champions, somos nós. Mas infelizmente a distância pro futebol brasileiro, pro sul-americano, é muito grande.